Salve acelerados! Falamos direto do cartódromo de Ocala, aqui no meio da Flórida, onde estamos estreando Rubens Barrichello do Brasil na nossa Celelista. E é claro que vamos falar de grandes momentos da carreira do Rubito, pois afinal de contas, recordar é viver. E essa primeira, a Celelista, era para ser das top 5 maiores corridas da sua carreira, porém, 5 era muito pouco. A gente acabou citando aqui umas 6 ou 7, na verdade começa pela sexta e aí tem uma que tem duas. Ok. Então, número 6, roda a vinheta. Rubito, número 6 é uma que até não tem tantas imagens assim, porque acabou sendo uma corrida muito identificada com o Ayrton, mas a sua performance em Donington, 1993, primeiro ano de Fórmula 1, de Jordan, na chuva, foi espetacular. Eu acho que foi uma das minhas melhores primeiras largadas. Eu queria muito que chovesse aquele dia. Não tem problema esse carro passando atrás assim, né? Aqui é tudo ao vivo, tudo ao vivo. Aqui é... Não tem, daqui a pouco o Speed vai dar uma visitada ali, ó. O Speed tá sentado aqui. Na verdade é o seguinte, aquela prova, eu me lembro muito bem que a classificação foi no seco. Eu fui 12º, mas na chuva eu ia para 8º, 7º, 6º, dava uma beliscadinha um pouco melhor e tal. Queria muito que chovesse, principalmente também porque eu tinha o câmbio o semi-automático e eles queriam ir para cá porque ia quebrar. E eu falei, se chover não vai ter erro, vamos com esse e tal. Tanto é que o Butsen, que era meu companheiro na época, ele foi para cá e eu não tive problema nenhum com o câmbio, foi super bom. Foi uma corrida que na hora que eu larguei já passei no meio de dois, eu desço ali naquele, chama Craner Curves, já passo mais um. E aí, eu não sei se muito de vocês sabem, mas no momento em que o Alesi, o momento em que o Michael Andretti e o... quem que era o que saíram da pista? Alesi, de Ferrari? Não, então era o Michael Andretti e o Wendlinger. O Andretti já foi embora! Quando é que ele vai correr? Fica fora também com o Wendlinger. No momento em que o Michael Andretti e o Wendlinger saem da pista, o Alesi tem que dar uma desviada. E ele sai mais lento e eu saio passando ele. Aquela falta de experiência, lutando com o Alesi, eu venho olhando para o lado e falo, não vou frear nem a pau. Quando esse cara não frear, eu não vou parar. Fórmula 1 tem freio, não tem? Então vamos lá. Amigo, na hora que eu fui dar a sapatada no freio, era muito tarde. Não tinha muito problema, porque tinha um S, qualquer coisa eu ia reto. Só que quem estava naquele momento fazendo o S? Michael Schumacher com sua Benetton. Ele viu assim, um carrinho meio azulzinho vindo de lado e ele abriu. E foi por isso que eu passei a primeira volta em quarto e não em quinto, e também não passou tomando porrada do alemão na cabeça, porque ia bater no meio dele, assim. Eu achei que você ia dar no chefe ali, que já tava liderando na primeira volta. E a coisa mais engraçada dessa história toda é que eu já não sabia mais quantas voltas eu tinha na pista, o que acontecia, placa pra lá, box e pá. Uma hora eu falei assim, bom, eu tô vendo segundo, tô em segundo, tal. De repente eu olhei, o chefe tava atrás. Eu falei, pô, agora eu tô em primeiro. McLaren vermelho e branco. Nossa, McLaren, tô em primeiro, eu vou fechar o chefe. Amigo, tava tomando uma volta do chefe. Corrida maluca aquela, né? Acho maluca. Que a Williams do Prost fez 7 pitstops, o Ayrton fez a volta mais rápida, passando pelos por boxes, dentro. E era a sua terceira corrida na Fórmula 1. Minha terceira corrida. E, infelizmente, acabou a gasolina. Nossa, a equipe pequena tem dessas coisas. Você fala assim, na chuva, você gasta menos gasolina porque você vai mais lento. Só que naquela época, você tinha um controle de tração. E o controle de tração entrava muito mais, logicamente, na chuva. Então... Vou trazer tudo pra fora, dona Florinda vai me dar 1000 cruzeiros de gorjeta. Queimava a gasolina. E aí, na época, falaram lá que era bomba de gasolina, uma história toda e tal, mas hoje dá pra falar, acabou a gasolina a duas voltas do final. Do ponto de vista moral, aí teria sido uma dobradinha brasileira espetacular. E uma última coisa é que toda vez que me escrevem e toda vez que alguém posta uma foto falando do Ayrton, sempre tem alguém que fala que a minha volta foi boa como, então tem muita gente que lembra dessa volta e é muito legal. Muito legal. Vamos então para a quinta do nosso top 6 informal aqui. Roda a vinheta.
Agora vamos falar um pouquinho de algo mais presente, uma corrida que eu me lembro de estar assistindo em casa, não lá, na ponta do sofá, Corrida do Milhão de 2014, você segurando o Thiago Camilo ali nas voltas finais, ganhando o milhão e, de certa forma, arrancando para o título da Stock Car naquele ano. Né? Ali era meio que uma jogada para saber quando usar o push to pass ou não. Era só o meu segundo ano de Stock Car, então quando você usa e com quem você está lutando te pega durante a volta, ele vai usar e acabou, ele vai te passar, não tem o que fazer. Então, acho que para mim a maior jogada ali foi eu ter conseguido recuperar. Quando ele usou, eu consegui recuperar a posição na primeira curva na hora de um pequeno X, tive a sorte de praticar essa manobra e eu acho que foi ali que a gente ganhou o milhão. Então, me lembro do seu Mamol entrando no rádio, falando todas aquelas coisas bonitas. Você é diferente, você é especial. Foi muito legal. E mais ainda, subir no teto do carro com o Dudu, para mim, é assim, algo que... Você pode... Imagina alguma coisa legal, imagina alguma coisa bonita para um pai, imagina alguma coisa que você sonha quando você está com seu pai, o que você pode ter com teu filho e tal. Eu tive ali com o Dudu, então foi muito especial. Eu lembro bem de 2 ou 3 fritadas que você dá nas 2 voltas finais ali, que você estava freando muito no limite extremo. Né? É isso aí, foi uma grande corrida, não dá para esquecer mesmo. Agora vamos voltar para a Fórmula 1, que tem 2 aqui que eu lembro muito bem. Roda a vinheta. Nossa 4ª corrida, na verdade, são 2, né, do Stewart, The Stewart, em 1997, Mônaco. Segundo lugar, na chuva, Schumacher liderando, passou reto numa freada, você lembra disso daí? Lembro. Eu pulei do sofá de casa, falei, agora vai. Como é que foi isso? Alguém te falou no rádio? O Michael tá pressionado, não, chovia muito, tava aquaplanando demais. Naquele momento eu lembro de ter passado um rádio pro engenheiro e falar, ó, o quanto menos você falar comigo é melhor, porque eu já andei na chuva algumas vezes em Mônaco. Mas aquela vez a água era tanta que ela invadiu o túnel inteiro, porque o túnel não tem como chover lá, mas você vai levando a água e o túnel estava inundado, enfim, estava molhado e estava muito difícil de guiar, então quanto menos falar, melhor. Eu fiquei sabendo durante a prova que com o board que ele me dava lá, que diminuiu 30 segundos, sei lá, porque ele estava muito na frente, mas chegou a dar uma excitada na situação, assim, nossa, acho que eu posso até ganhar, mas com o Stewart a gente tinha, se eu não me engano, era a 6ª prova do campeonato, nós havíamos quebrado 5. Quebrava muito o carro. Muito, né? E então a chuva ajudou também, então ver lágrimas no olhar do Jack Stewart foi bem bacana, né? Inclusive a gente também tem uma menção honrosa ao Brasil. Só um pouquinho, candidato. Diga. Eu tenho mais uma coisa bonita para falar dessa corrida de Mônaco. Oba! Depois dela, o Jack Stewart te presenteia com uma caricatura, né, um cartoon de você na frente das 2 Jordans, que era a equipe da onde você tinha saído. Você chegou em Mônaco à frente das 2 Jordans. É isso aí, isso aí. Foi muito... Eu tive um momento de ensino de um patrão muito legal com o Jack Stewart. Era algo que me dava prazer trabalhar, tanto é que quando eu fui comunicar que eu estava saindo da equipe para ir para a Ferrari, ele falou, você tem certeza disso? E eu posso perguntar? Pode perguntar. Olha o que a gente tem aqui, a gente está crescendo, vai virar Jaguar o ano que vem. A gente quer assinar você por 10 anos, aquela coisa toda aqui, você fica meio pensando, né? Mas era um momento de Ferrari, eu não podia negar. E a menção honrosa é também a Stewart, em 99, GP do Brasil, que você liderou ali durante muito tempo. Eu lembro que eu estava na arquibancada do setor A, vendo aquela corrida ao vivo, e meus olhos custavam acreditar no carrinho branco na frente do Hakkinen. Veja só que passa o Mika Hakkinen, passa o Rubinho, o Coulthard vai entrando ali, entra atrás do Rubinho e vai parando ali a McLaren. Vai parando a McLaren de Mika Hakkinen. Rubinho assume a ponta do Grande Prêmio do Brasil. Vai parando a McLaren de Mika Hakkinen. A McLaren de Mika Hakkinen abriu o bico na reta oposta. De McLaren e do Schumacher. Não, ainda na hora que eu tava Ferrari, na frente. Ainda na frente. Toda vez que passava na reta, eu me lembrava, falava, pô, aqui tá sendo escrita a história. Isso aqui, quem tá vendo na Fórmula 1 deve estar tão incrédulo quanto eu. Eu acho que
E eu acho que todos aqueles momentos em que eu estive lá no Grande Prêmio e que as pessoas, sabe, quando eu fiz a pole em 2009, por exemplo, era algo que as pessoas ficaram amarguradas de 99, de não ter ganho, de 2003, quando acabou a gasolina. Então, gente que curtiu muito a minha história como um todo, porque a gente tem como ver, né? A gente pega o copo com a metade, vê o copo cheio, vê o copo vazio, tem gente que gosta de falar bobeira, tem gente que faz crítica honesta e que vale a pena, mas a verdade é que foram 19 anos de muita emoção e essa aí foi... O carro de 99, quando ele foi construído, o cara falou assim, ó, ele vai andar mais ou menos uns 7 km a mais do que o outro carro, só carro para carro. Se o motor for mais forte, então você vai... Por isso que ele era muito competitivo, porque andava uns 10 km mais rápido de reta do que o 98, porque o motor era mais compacto. Foi o primeiro motor, mais ou menos, na história a ter menos de 100 quilos em sua construção. Então, tá vendo que não é só você que tem os dados aí, eu lembro muito bem do negócio. Então vale a pena, essa recordação da Stewart é muito legal. A terceira do nosso top 6/7 aqui é uma corrida muito especial porque é a 100ª vitória do Brasil na Fórmula 1, é a vitória mais recente até hoje de um piloto brasileiro na Fórmula 1 e naquele ano, em 2009, em Valência, a sua vitória com a Brown te colocou na briga pelo título de um ano que tinha começado muito difícil, né? Para mim, a história mais legal daquele fim de semana foi quando acabou a corrida, foi o Hamilton, que a gente sabe o quanto que ele tem de talento, ele descer do carro, vir me dar os parabéns e com o capacete aqui ele falou assim, how did you do it? Ele falou, como você fez isso? Então, de ver, talvez até por imaginar, né? A gente tá aqui em Ocala, tô correndo de kart, tenho 44 anos, às vezes um molequinho de 18 olha pra mim, pô, como é que você faz e tal? E eu falo muito bem, é o puro amor que se tem por um trabalho, por um hobby, por uma coisa que faz de você sair na frente de todo mundo. Aquela corrida de Valência, nossa, a pista era sensacional, eram 23 curvas, o setup precisava estar perfeito, nós classificamos ali, mas não na pole. Depois da largada foi só parar uma vez a menos, mas mantendo um ritmo muito forte e abrir um pouco do button para poder honrar a primeira colocação. Lembra eu dando um beijo na câmera, beijando, muito legal. E também, já que a gente falou dessa e tá alongando um pouquinho a lista também, junto teve a dobradinha de Monza, que você venceu em Monza e tem uma imagem muito bonita do pódio, que Monza no pódio sempre fica bonito com a galera lá embaixo, né? Monza foi demais. Monza no pódio foi muito legal de ver todos os ferraristas lá embaixo, né? Você vestido de branco, mas com todos os ferraristas por lá. Aquilo também foi muito especial. Vê se eles não querem passar agora, porque estão esperando. Querem passar? Do you wanna come? No problem. Já que você falou de Ferrari, vamos voltar ao tempo de Ferrari para a nossa segunda corrida. Roda a vinheta. Muito legal a gente ter falado de Monza, porque a nossa segunda corrida também é num templo do automobilismo e você venceu nos maiores templos, né? Estamos falando de Suzuka, Monza, Silverstone 2003. Para mim, não sei se você vai concordar, é a performance mais dominante da sua carreira. Dá a sensação que se os outros carros tivessem 100 cavalos a mais naquele dia, não ia adiantar, porque... Mas você sabe, Cássio, que é muita verdade isso, assim. Eu tive uma condição de acerto de carro ali que era imbatível, era, sabe, entrou aquele doido na pista, entrou safety car, daí no pit stop eu tive problema, passou o Trulli, passou o Ralf, acho que o próprio o Raikkonen estava ali, eu tive que passar ele também, enfim, teve algumas condições que meu carro era imbatível e cheguei lá na frente. E então... aí você já sente esse acerto na sexta-feira, quando você fala, já tô com o carro, aqui vem. Na verdade, ali foi uma das primeiras vezes que eu tive que jogar um pouco e até abrir um pouco o jogo agora, assim, um pedaço do livro, assim, mas abrir um pouquinho. Isso aí a gente gosta. Foi uma das primeiras vezes que eu que passava os pneus, mas na verdade nunca sempre era escolhido o pneu que eu gostava, porque eu falava, olha, esses dois aqui, quem vai gostar é o Schumacher, esses três são meus. Então, às vezes, era escolhido os dois do Schumacher. Eu gostava de ser leal para que eles pudessem entender o quanto que eu tinha valor lá dentro. Só que
eu mudei um pouco a lista. Eu falei, ó, esses dois aqui ele vai gostar, esse aqui não vai, não sei o que e tal. E eu não escolhi o meu para mim. E o meu foi escolhido por eles. Então, esse pneu era... Assim, ele testou e ele não gostou, mas eu sabia por quê. Porque a borda do pneu, ela mexia um pouco. Então, era um pneu que era um pouquinho mais trabalhoso, mas ele dava mais grip. Depois que ele sentava, o carro tinha mais grip. E o Schumacher não gostava disso. Mas a prova de que o carro ficou um Mach 5 da vida é porque, para mim, funcionava muito bem. E Silverstone também, você sempre parece que tinha um deciminho a mais na manga em Silverstone. Silverstone, aquela parte da Beckett's Corner, que começava Maggots, que era a esquerda e direita, e depois as outras duas da Beckett, para mim, entrava sétima cravado, a gente está falando em 270 por hora mais ou menos, tira de quinta, faz essa para a esquerdinha a 210 e sai a 190 de quarta. Até hoje eu tenho dificuldades no videogame, Tem? é complexo. Haja pescoço aí. Essa pescoceira... O horarinho fica largo, né? Agora vamos ao top dos tops, a maior vitória de Rubens Barrichello. Roda a vinheta, eu acho que vocês já sabem qual é. Pista molhada, garoando, quase chovendo, pneus slicks, Ross Brown ali no interfone falando, entra Rubens, vamos trocar os sapatos. Você falou o quê? Não, vou ganhar. Nananina, não. E aí ele falou o quê? Você aguenta a bronca? Ele falou bem assim, né? Se você tá tão certo daquilo que você tá falando, você vai ganhar a corrida. Então foi memorável por isso, né? Porque depois da prova, a entrevista dele, ele falando assim, essa vitória eu não consigo falar da equipe, essa vitória é do Rubens, foi ele que ganhou. Então foi muito legal porque, enfim, são aquelas certezas na vida que a gente não sabe por quê. Tem dias que a gente acorda e tem a certeza que algo de bom pode acontecer e alguma coisa inexplicável vai no teu caminho. Aquele fim de semana, eu tinha classificado em 18º porque o meu carro quebrou, daí o carro reserva do Schumacher ele tinha batido, daí teve que trocar todos os meus negócios. Quando ficou pronto, aí eu tive que sair e conseguir 2 voltas para classificar em 18º. Então eu queria que o fim de semana passasse voando, porque eu falei, o máximo que eu vou conseguir é uma 5ª colocação. Mas naquele dia, quando eu acordo, cara, o carro era de um jeito e quando começou a chover, tinha lugar seco na pista. Então eu tinha certeza que era para ficar na pista. Vitória histórica, né? Depois de tanto tempo, 7 anos o Brasil ficou sem vitória. Essa corrida, eu acho que a gente tá falando aqui das maiores corridas da sua carreira, mas qualquer eleição que é feita por um jornalista especializado das maiores corridas de todos os tempos, essa se não ganha, tá ali no top 3. Né? Na Fórmula 1 hoje é difícil sair ali para trás da segunda fila e ganhar, né? Ainda mais em 18º. É isso aí, galera. Essa foi mais uma Acelerista estreando aqui. Rubens Barrichello. Deixem seus comentários aí e nos ajudem a fazer as próximas Aceleristas. Chefe, obrigado. Valeu. Foi muito bom relembrar esses momentos históricos que estão aí na cabeça de todos os acelerados. Valeu, galera. Fazer um indicardzinho aqui, ó. Vai ter mais Acelerista com o Rubinho, hein? Segura aí.